Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em mais um novo dia, uma nova semana. É muito bom estarmos juntos, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos iniciar um novo ciclo, vamos iniciar nossos estudos no segundo livro da Bíblia. E nós vamos hoje fazer um estudo introdutório ao livro do Êxodo. Nós vamos hoje nos deter em alguns detalhes, informações especiais e importantes relacionado a este segundo livro da Bíblia, que se chama Êxodo. Então, hoje, um estudo complementar, um estudo especial, onde nós não vamos estudar o capítulo, apenas a introdução ao livro do Êxodo. Todos são muito bem-vindos ao nosso projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Então vamos ao título e significado do livro, do nome, Êxodo. Um detalhe a começar, lembrando que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e algumas partes no aramaico, depois que o povo de Israel foi cativo em Babilônia. Com relação ao livro do Êxodo, os hebreus, eles não chamam este livro com este nome, Êxodo. Eles o chamam pelas primeiras palavras ou pensamentos no livro. No hebraico, Shemot. Estes são os nomes, o significado para os hebreus. É assim que deram o nome de seus livros. Eles chamam Gênesis, conforme já vimos no estudo passado, Bereshit, quer dizer no princípio. O título Êxodo, conforme nos é apresentado hoje, se baseia na tradução da Septuaginta grega. Então, para nós, este é o nome Êxodo, que emprega o termo êxodos, significando saída, e que foi mais tarde adotada pela Vulgata Latina, esta tradução da Bíblia para o latim no início do século V, por Jerônimo. O título em hebraico demonstra a conexão do livro do Êxodo com o Gênesis, tendo em vista que começa com a conjunção e, sugerindo, portanto, a continuação de uma história anterior, e repete as exatas palavras de Gênesis 46, verso 8. Então, este é um detalhe relacionado ao título, ao nome dado a este segundo livro, Êxodo. Então, lembrando o significado deste nome, saída, ou seja, o povo de Israel saindo do cativeiro no Egito. Agora, aprendendo sobre o autor e a data deste livro, do Êxodo. O autor deste livro certamente foi Moisés, tá? Dadas as evidências e o testemunho das Escrituras,
das quais temos o testemunho dos antigos escritores judaicos, bem como do próprio Jesus e dos primeiros dirigentes e pais da Igreja cristã. O próprio livro do Êxodo reafirma categoricamente a ordenança de Deus ao próprio Moisés para que escrevesse tudo o que lhe era revelado. Estes textos, você pode verificar o capítulo 17 e versículo 14, o capítulo 24, o versículo 4 e o capítulo 34 e versículo 27, que evidenciam exatamente este aspecto de que Moisés foi quem escreveu este livro. Uma das grandes evidências da autoria mosaica deste livro são que os fatos narrados somente podem ter sido escritos por alguém instruído e que presenciou tudo o que realmente aconteceu. Moisés escreveu este livro por volta de 1445 e 1405 a.C., sob a inspiração divina, para que tivéssemos um registro permanente da história redentora de Deus em favor do povo de Israel, libertando-os do Egito e organizando-os como nação escolhida. Então, este é um dos propósitos do livro do Êxodo ter sido escrito, para registrar a história redentora de Deus em favor do seu povo. O propósito. A palavra êxodo significa saída, como já vimos, ou partida, e no tempo definido por Deus, o êxodo dos israelitas do Egito marcou o fim de um período de opressão para os descendentes de Abraão. Quando estudamos o capítulo 15 de Gênesis, o verso 13, Deus informou a Abraão que os seus descendentes seriam estrangeiros, seriam também escravizados e que o período, a partir de Abraão, até que eles fossem herdar a terra prometida, levariam 430 anos. O início do cumprimento da promessa da aliança com Abraão, que seus descendentes não só viveriam na terra prometida, mas que também se multiplicariam e se tornariam uma grande nação. O objetivo desse livro pode ser definido como delinear o crescimento rápido dos descendentes de Jacó, do Egito, ao estabelecimento da nação teocrática na terra prometida. Agora, que mensagem o livro do Êxodo nos traz? A mensagem do Êxodo, deste segundo livro, é dividido em 3 grandes partes principais. São elas: a libertação do povo hebreu, nos capítulos 1 a 15, o desenrolar do pacto de Deus com o povo de Israel, dos capítulos 15 ao 23, e as instruções acerca da adoração a Deus, que vai dos capítulos 24 a 40. Um detalhe interessante, como o livro pode ser dividido em 3 partes. O livro inicia mostrando o motivo e as condições de escravidão em que o povo de Israel se encontrava, nos capítulos 1 ao 5, sendo que logo a partir do capítulo 2, de forma paralela, acontece o chamado de Moisés para libertar o povo. No capítulo 6, há 2 informações importantes. Primeiro, a confirmação de Deus sobre a libertação do povo e a genealogia de Moisés e Arão, confirmando-os
como separados por Deus para a libertação do povo. A partir do capítulo 7 até o capítulo 14, acontece a libertação do povo, mediante o envio de pragas ao Egito, para que o faraó e toda a nação conhecessem quem, de fato, era Deus Todo-Poderoso, conforme lemos no capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. E finalmente a passagem pelo Mar Vermelho. Nos capítulos 15 a 18, lemos sobre a jornada do povo até o Monte Sinai, e a partir do capítulo 20 até o capítulo 23, Deus estabelece a sua lei e faz uma aliança com o povo de Israel para que sejam uma nação com propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Finalmente, a partir do capítulo 24 até o capítulo 40, Deus ordena que Moisés suba ao Monte Sinai para que recebesse as orientações sobre o tabernáculo para que habitasse no meio do povo. Nesse intervalo de tempo, que foram 40 dias, ocorrem dois fatos notórios, que foram a fundição de um bezerro de ouro que o povo decidiu adorar como Deus, no capítulo 32, e a nova entrega das tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, pois Moisés havia quebrado as primeiras tábuas, conforme o capítulo 34. Agora vamos para um resumo do livro do Êxodo. Êxodo começa onde Gênesis terminou, com Deus lidando com seu povo escolhido, os judeus. Esse livro traça os eventos de quando Israel entrou no Egito como convidados de José, que era poderoso no Egito, até quando acabaram sendo libertados da escravidão cruel a qual tinham sido forçados pelo novo rei que não conhecera a José, conforme vamos ver no capítulo 1. Os capítulos 1 a 14 descrevem as condições de opressão dos judeus sob Faraó, a elevação de Moisés como libertador, as pragas que Deus trouxe sobre o Egito devido à recusa do rei de se submeter a Deus e a saída do Egito. A mão soberana e poderosa de Deus é vista nos milagres das pragas, que foram 10, terminando com a praga da morte dos primogênitos e a instituição da primeira Páscoa, na libertação dos israelitas, na abertura do Mar Vermelho e na destruição do exército egípcio. A parte do meio do livro do Êxodo é dedicada à peregrinação no deserto e à provisão milagrosa de Deus para o seu povo. Mas apesar de Deus ter providenciado o pão do céu, água doce da amarga, água de uma rocha e vitória sobre aqueles que queriam destruí-los, sua lei escrita em tábuas de pedra por sua própria mão e a sua presença na forma de nuvem e colunas de fogo, as pessoas continuamente resmungavam, murmurando e se rebelando contra Deus. A terceira parte do livro descreve a construção da Arca da Aliança e o plano para o tabernáculo, com seus vários sacrifícios, altares, mobília, cerimônias e formas de adoração. Agora, aplicando na prática o livro do Êxodo em nossas vidas, a provisão de Deus para os israelitas, a libertação do cativeiro, ao maná e peregrinação no deserto são indícios claros de sua graciosa provisão para o seu povo. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Diz o apóstolo Paulo:
fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Então, a grande lição para nós em todo este livro é que devemos confiar no Senhor, pois Ele pode nos livrar de qualquer coisa. Entretanto, Deus não permite que o pecado continue impune para sempre. Como resultado, podemos confiar nele e na sua vingança e justiça. Quando Deus nos tira de uma situação ruim, não devemos tentar voltar atrás, como aconteceu com a nação israelita. Quando Deus faz exigências de nós, Ele espera que as obedeçamos, mas ao mesmo tempo Ele dá graça e misericórdia, por saber que sozinhos não seremos capazes de obedecer totalmente. Qual a importância do livro do Êxodo? O propósito principal de Moisés ao escrever o Êxodo foi descrever a maravilhosa intervenção de Deus a favor de seu povo escolhido ao libertá-lo da escravidão e sua bondosa condescendência ao realizar um pacto com eles, uma aliança. Lembrando, falando em aliança, que nós encontramos Deus fazendo aliança lá com Noé, no capítulo 10, se não me lembro, se não estou equivocado, e também Deus fazendo uma aliança com Abraão, no capítulo 12. E nós vamos encontrar Deus fazendo uma aliança com seu povo, no livro do Êxodo. O tema que atravessa todo o livro como um fio de ouro é o propósito de demonstrar que nem a repetida infidelidade do povo escolhido e nem a oposição da maior nação da terra, ou seja, o Egito, podiam desbaratar o plano de Deus para o seu povo. Os relatos do Êxodo falam com a imaginação dos jovens e fortalecem a fé dos maiores. Demandam confiança na direção de Deus hoje em dia e nos ordenam seguir humildemente em qualquer lugar que Ele nos guie. Agora, onde nós encontramos Jesus no livro do Êxodo? Porque toda a Bíblia é uma revelação de Jesus. A revelação de Jesus no livro do Êxodo começa com a gloriosa aparição do anjo de Jeová em uma sarça que queimava em fogo, mas não se consumia. Deus aqui está se mostrando em uma forma tangível e visível, quando Jesus se revelou a Moisés. Começamos a perceber Jesus revelado no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta o seu nome, e ele disse: Eu sou o que sou. Dize aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aqui, queridos, no capítulo 3, versículo 14, aqui está revelado Jesus no livro do Êxodo. Onde encontramos esse nome, Eu sou, novamente? Nós vamos encontrar por diversas vezes no Novo Testamento, quando Jesus disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Todas estas declarações nós vamos encontrar no livro de João, no Evangelho de João. Novamente, em resposta às palavras, quando o Messias vier, aquele é Cristo, Jesus respondeu:
Eu sou Ele. E uma vez que Jesus aplica esse nome a si mesmo, em toda a sua majestade, dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus revelado no livro de Êxodo por meio do pão e da água, no capítulo 16, verso 4, quando Deus disse: eis que farei chover sobre vós pão do céu. E não foi exatamente isso que Jesus disse? Eu sou o pão da vida? Quando aqui esteve nesta terra, o pão vivo que desceu do céu, no capítulo 6, verso 48 a 51 do Evangelho de João. Amados, cada maná, aquele pão no deserto, colhido pelos israelitas, no deserto era uma ação profética do pão vivo que desceria do céu, o nosso Senhor Jesus. Assim também, o mesmo aconteceu para eles terem água no deserto, quando no capítulo 17 vamos encontrar Moisés ferindo a rocha e dela saindo água para o povo beber. Confirmando posteriormente, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele disse que Cristo, aquela rocha, era Cristo. E como disse o próprio Messias, no capítulo 4, quando Jesus conversou com a mulher samaritana à beira do poço. Queridos irmãos e amigos, companheiros de comunhão na Palavra de Deus, este é o nosso estudo introdutório para nos familiarizarmos, para conhecermos detalhes importantes e até necessários antes de entrarmos no estudo dos capítulos. Então, concluindo o nosso estudo introdutório de hoje, nós vamos perceber em todo o livro que os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprem no tempo determinado por Deus. Lembrando que Deus havia declarado a Abraão que somente depois que o tempo de graça das nações de Canaã vencesse o período de oportunidade àquelas nações pagãs, e isso levaria 430 anos, é que os descendentes de Abraão ocupariam a terra prometida. E nós vamos perceber que esse tempo estava chegando. O livro do Êxodo, ele vai abranger um período bem menor do que o livro do Gênesis. Conforme vimos, foi um período aí de Gênesis para aproximadamente de 2.500 anos, abrangendo, a história. Já o livro do Êxodo, nós vamos encontrar Moisés, o nascimento de Moisés, ele vivendo 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto como pastor, até que Deus o chama, e aí ele vai viver mais 40 anos como o libertador. A vida de Moisés também é dividida em 3 etapas. Portanto, o período deste livro do Êxodo é bem menor do que de Gênesis, Vai abranger aí os 80 anos de Moisés e mais um pouco até o povo sair do Egito e jornadear pelo deserto. Ok? Então, amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar no estudo do capítulo 1. Hoje é um estudo excepcional.
certo? Para que nós possamos estar familiarizados com todos esses detalhes importantes do livro do Êxodo. E amanhã a gente vai entrar no capítulo 1. Então vamos falar com Deus, vamos orar neste momento. Bondoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, pelo teu amor e cuidado por nós, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Fica conosco em uma nova semana e também abençoe-nos no estudo deste importante livro da Bíblia que nos traz revelações importantes sobre a tua fidelidade para com o teu povo, para com as tuas promessas e aliança. Queira, Senhor, nos ajudar com o auxílio do teu Espírito Santo e abençoar a todos os participantes deste projeto em nome de Jesus. Amém. Ok, ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo dia e ainda dá tempo de você convidar alguém para fazer parte desta jornada. Estamos iniciando um novo estudo, um novo livro e é uma oportunidade para você falar a alguém deste projeto de conhecimento, de estudo diário da Palavra de Deus. Que tal cada um de vocês convidarem outra pessoa para conhecer e fazer parte deste projeto de comunhão com Deus, no estudo de um capítulo ao dia? Fica aí o desafio. Está lançado o convite. Que cada um possa buscar mais um para fazer parte deste projeto. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.